Aqui estamos, na mesa redonda da comunidade de inteligência com Ray McGovern e Larry Johnson. Larry, imagino que não dormiste muito, mas obrigado por estares conosco, Ray. Agradeço a presença de ambos aqui, é um esforço redobrado para vocês. A notícia do momento e do dia, naturalmente, é o acordo preliminar de 28 pontos entre os Estados Unidos e a Rússia, que já foi praticamente recusado pela Ucrânia. Temos o presidente Putin envolvido nisto e também o presidente Zelensky, mas primeiro, Larry, gostaria que nos desse uma visão geral. Acho que conseguiu escrever sobre isto quando estava algures sobre o Atlântico, porque li antes de aterrar. Mas, no panorama geral, qual é a sua opinião sobre o plano de 28 pontos, aparentemente organizado por Steve Witkoff e a sua equipa, em vez do secretário de Estado americano? Sim, isto é um rascunho americano. A boa notícia é que abre um caminho para, sabe, a Rússia e os Estados Unidos continuarem a dialogar. O problema é que, quando se analisa o rascunho, é uma espécie de, eu chamaria de hora de amadorismo, muito disso. Mistura coisas que realmente não têm nada a ver com um acordo de paz na Ucrânia, como, por exemplo, vamos renovar o START 2 agora. Acho que renovar o START 2 é uma excelente ideia, mas isso é uma discussão completamente diferente. Dito isto, ainda assim, as suposições refletidas neste documento de 28 páginas, assumindo que o que foi publicado e que eu mencionei está disponível em sonar21.com, são claramente escritas estritamente do ponto de vista do ZEUA. Demonstrou algum avanço em direção às exigências russas, mas a Rússia não recuou nas suas próprias exigências. E, como está ciente, há aproximadamente 36 horas, quando Pepe Escobar e eu, juntamente com Alexander Kazakov, e você estávamos a dialogar com Maria Zakharova, ela mencionou-lhe que, veja, não recebemos qualquer documento dessa natureza. Certo, certo, certo. Ela disse-me isso exatamente como disseste há 36 horas. E então, de repente, isto apareceu no Financial Times. Bem, então, aproximadamente 3 horas atrás, o presidente Putin afirmou que sim, recebemos o documento. É uma excelente estrutura para discussão. É um ótimo ponto de partida, sabe? Ele não vai afirmar que há uma quantidade considerável de partes que já estão mortas à chegada. Não, não, ouça, vamos falar com a América. Sabemos quem negociou isto. Foi o Witkoff e o seu amigo bilionário russo com quem ele tem falado, o Sergei Lavrov esteve envolvido. Sim, isto não foi negociado. Não é um documento negociado. Isto é um documento do ZEWA. Um esboço dos Estados Unidos que foi meticulosamente elaborado por Witkoff, com contribuições aparentemente de J.D. Vance, possivelmente de Marco Rubio, do Jason ou do genro de Trump. O nome dele escapa-me neste preciso momento. Ah, Jared Kushner, sim. Jared Kushner é especialista na Rússia e no mercado imobiliário de Gaza. Bem, isso é, sabe, os negócios de investimento que são descritos lá fazem, ei, sim, isto é uma coisa ideal. Então, sabe, isto é, e como Putin reconheceu, ele diz, ei, é uma estrutura para discussão e é assim que a Rússia vai tratá-la. Entretanto, Putin afirmou que vamos alcançar os nossos objetivos militares, pois ele reconhece que as negociações para discutir este assunto vão levar meses, diria pelo menos 6 meses. E durante todo esse período, a Rússia pode muito bem acabar por destruir o exército ucraniano, mas é para manter as linhas de comunicação abertas entre Washington e Moscovo. Ray, sei que estás contente porque tens defendido isto desde o início, que as linhas de comunicação estão abertas, não demasiado abertas. Mas qual é a sua opinião sobre o que o Financial Times divulgou e o que todos nós assumimos ser o plano americano de 28 pontos? Bem, na verdade foi o legislador ucraniano. Um tiro foi disparado. Quem o publicou e é autêntico. E passei a tarde, enquanto Larry estava a recuperar, tenho a certeza de que da sua viagem árdua a rever o que outros comentadores estão a dizer sobre isso. E finalmente o Point falou, e o que ele disse foi que isto é uma continuação do que nos comprometemos no processo do Alasca. Uau! Agora, por favor, lembre-se de que os entendimentos do Alasca englobavam um compromisso de Trump para não permitir que Zelensky prejudicasse o caminho a seguir. E desde o dia 15 de agosto, é exatamente isso que Zelensky,
com o auxílio daqueles 7 anões que se reuniram na Casa Branca apenas alguns dias após a cimeira do Alasca, tem estado a realizar agora o que se alterou. O ataque russo na Ucrânia revelou-se verdadeiramente inexorável. Eles conseguiram romper. Está tudo terminado do ponto de vista do campo de batalha. O que mais há? Houve um escândalo de corrupção que acredito que os EUA estão por trás, revelando todas essas pessoas muito, muito próximas de Zelensky e talvez o próprio Zelensky. Portanto, é uma altura propícia para Witkoff e Dmitriev se juntarem. Não é um plano nem uma proposta, mas um documento de trabalho. Certo, contém disposições-chave, mas está por todo o lado. É inconsistente, pois é contraditório. É apenas um rascunho preliminar, certo? Então, as pessoas têm atacado isso como uma proposta. A grande questão é que Putin disse, sim, isto é o que estávamos à espera. Isto é uma base. O que diz exatamente o plano do Shira para resolver o conflito na Ucrânia? Ele chama-lhe um plano. É realmente um documento de trabalho, é uma versão atualizada da proposta desenvolvida após o encontro do presidente dos EUA, Donald Trump, no Alasca, com o presidente Putin. Isto proporciona-nos algo em que refletir aqui. Eles irão discutir sobre isso. E, enquanto isso, Galinsky mencionou, bem, sabe, conversei com Kirst e isso não foi de grande ajuda. Por favor, ucranianos, compreendam que estamos sob grande pressão e vou ter de ser muito cuidadoso para não alienar o nosso principal patrocinador, os Estados Unidos. E temos de ouvir o que o presidente Trump diz. Portanto, a situação no terreno, que é de grande importância, mudou de uma forma que não pode ser negada. O escândalo de corrupção certamente vai prejudicar Zelensky. Putin foi bastante incisivo ao criticar Zelensky novamente ontem, afirmando que ele não é um presidente legítimo da Ucrânia, a menos que esteja enfrentando dificuldades. Vai ser muito interessante ver como isto evolui, mas hoje isto tornou-se suficientemente real. Quando Putin diz sim, vamos avançar com esta proposta ou plano. Ele diz nós, mas é só um documento de trabalho feito por Witkoff e Dmitriev, não Lavrov. Mas estão juntos nisto. Esta era outra secção do plano. Plano não Lavrov, provavelmente não Rubio. Lembro-me, Larry e Ray, daquela famosa frase de Elie Bejara. Reluto em citá-lo, mas acho que ele tinha razão aqui. Existem duas coisas que nunca desejas ver a serem feitas: enchidos e a elaboração de legislação. Ok? Isto está na segunda categoria, porque é um documento de trabalho. Vamos ouvir os comentários do presidente Putin mais cedo hoje. Vamos falar um pouco e, em seguida, temos as partes principais dos comentários bastante emocionais do presidente Zelensky. Cris, corte número 1. No entanto, vemos que após as negociações no Alasca, houve uma certa pausa do lado americano e sabemos que isto está ligado à rejeição de facto da Ucrânia ao plano de acordo de paz proposto pelo presidente Trump. Acredito que é precisamente por isso que surgiu uma nova versão, essencialmente um plano modernizado que agora consiste em 28 pontos. Temos este texto. Recebemo-lo através dos canais de comunicação existentes com a administração americana. Acredito que isso também pode ser a base para uma paz duradoura. Acordo, Larry. Acho que a Maria Zarakova estava a dizer a verdade a ti, ao Pepe e a mim na outra manhã. Bem, era de manhã aqui quando lhe perguntei se esta coisa existia e ela disse que não, que simplesmente ainda não a tinham recebido. Com certeza, sim. Sabe, e ao analisar isto, é evidente que a autoria americana deste documento está clara em cada parte do texto. Sabe, veja o ponto 13e. Ou o ponto 14, que os ativos congelados serão usados assim. 100 mil milhões de ativos russos congelados serão investidos na reconstrução liderada pelo Zakharova, etc. Bem, os russos não irão concordar em permitir que os Estados Unidos tomem. Mas, sabe, esqueceu-se de dizer que 100 mil milhões irão para a Kushner Development Company para a reconstrução da Ucrânia. Quero dizer, percebe isso? Ou a parte realmente engraçada é que a Rússia vai ser convidada a regressar ao G8. Sabe, isso é como dizer que tem este jogador de beisebol campeão, digamos Baby Ruth,
E vais ter como Baby Ruth e dizes: Olá, vamos convidar-te a voltar para as ligas menores. Sim? Sim, o que a Rússia está a fazer com os BRICS neste momento, eles estão a superar o G7 em todas as medidas. Certo. Então, quero dizer, é esse tipo de coisas. Mas como Putin disse, olha, temos uma estrutura para discussão. Vamos sentar e conversar. Isto, sabe, eu. Alegadamente, Trump estabeleceu a Zelensky um prazo para assinar até a próxima quinta-feira, o meu dia de ação de graças. Contudo, os tipos de questões aqui que teriam de ser discutidas e negociadas, eu acredito que no mínimo 6 meses. Certo. Ray, antes de passarmos o excerto do presidente Zelensky, uma espécie de pergunta técnica, se me permite, sobre informações. Os russos já sabiam o conteúdo deste documento antes de o enviarmos? Oh, claro, sim, foi publicitado por esta lenda ucraniana. Antes disso, eles sabiam pelo FSB, pelas suas fontes de inteligência, o que estava nele? Eles sabiam por Dmitriev, que coautorou a coisa. Em outras palavras, Dmitriev e Witkoff foram os coautores disto. Portanto, não é exatamente correto dizer que é um rascunho americano. Existem várias questões nesse documento, 28 pontos que mencionei anteriormente, que são um pouco contraditórios e inconsistentes. No entanto, há aspectos como a não inclusão da Ucrânia na NATO, entre outras exigências que os russos fizeram. É uma mistura de coisas, mas ser muito seletivo e escolher as coisas mais ridículas não é muito justo. Porque Putin diz que isso pode ser uma base para negociações, um ponto de partida para um acordo final, pelo amor de Deus. Bem, sim, mas Ray, olha, quando analisas isso, há pelo menos 8 coisas que são inegociáveis para a Rússia. Este é apenas um exemplo claro. Número 6, o tamanho das forças armadas da Ucrânia será limitado a 600 mil. Agora, em março de 2022, quando a Ucrânia e a Rússia estavam em negociações e assinaram provisoriamente, o limite estabelecido era de 85 mil. De onde vieram os 600 mil? É só um número de Witkoff? Acredito, mais uma vez, que é um número proveniente dos Estados Unidos. Não creio que Dmitriev tenha exercido tanto impacto neste documento quanto Ray possa acreditar, pois há demasiadas coisas desse tipo. Não existe qualquer possibilidade de os russos concordarem em permitir que o exército ucraniano seja atualmente 8 vezes maior do que era em fevereiro de 2022. É verdadeiramente uma loucura. Está a tratar isto como uma proposta ou um plano? Eu estou a tratá-lo como pontos de discussão ou um documento de trabalho. É para negociação, é para isso que serve. Então inicia com 600 mil e posteriormente reduz para 400 mil. Não se faz assim, não se desce para 4. Começa-se nos 85 mil, onde os russos tinham concordado com a Ucrânia em março de 2022. Com o sucesso que a Rússia teve no campo de batalha desde então, eles não aumentam o número. Isso é. Em que estado se encontra agora o exército ucraniano? Estão no seu limite? De acordo com as mais recentes estimativas dos Estados Unidos, a Rússia está a recrutar cerca de 17 mil novos soldados mensalmente. Estão a perder aproximadamente 40 mil por mês em baixas, incluindo mortos e feridos. E dependendo de se deseja acreditar no Atlantic Council. Não, espere, está a confundir-me. A Rússia está a recrutar quantos? A Ucrânia recruta cerca de 17 mil novos militares mensalmente. E a Ucrânia está a perder cerca de 40 mil soldados entre mortos e feridos. E se acreditar no Atlantic Council, há aproximadamente 20 mil deserções mensais. E se acreditar no Instituto para o Estudo da Guerra, novamente, outra fonte pró-ucraniana, estão a enfrentar cerca de 40 mil deserções. Faz as contas. Sim, então no mínimo estamos a falar de 43 mil. Estão a perder um total líquido de 43 mil por mês que não são substituíveis. Muito bem, aqui está o presidente Zelensky. É bastante emocional e ele tenta ser histriônico, mas aqui está ele hoje. Corte número 4. Ucranianos, homens e mulheres. Na vida de cada nação, chega um momento em que todos devem falar honestamente, calmamente, sem especulações, rumores, mexericos ou coisas desnecessárias. Tal como as coisas são. Tal como sempre tento falar convosco, agora é um dos momentos mais difíceis da nossa história. Agora, a pressão sobre a Ucrânia é das mais duras. Neste momento, a Ucrânia pode enfrentar uma escolha muito difícil, ou a perda de dignidade, ou o risco de perder um parceiro-chave, ou uns complicados 28 pontos, ou um inverno extremamente rigoroso. O mais difícil, e ainda arrisca uma vida sem liberdade,
sem dignidade, sem justiça. E espera-se que confiemos em alguém que já atacou 2 vezes. Não fazemos declarações ruidosas. Continuaremos a trabalhar calmamente com a América e todos os nossos parceiros. Haverá uma busca construtiva de soluções com o nosso principal parceiro. Apresentarei argumentos, persuadirei, oferecerei alternativas. Mas definitivamente não daremos ao inimigo qualquer razão para dizer que a Ucrânia não quer paz, que é a Ucrânia a perturbar o processo, ou que a Ucrânia não está pronta para a diplomacia. Isso não acontecerá. A Ucrânia trabalhará rapidamente. Hoje, no sábado e no domingo, durante toda a próxima semana, e pelo tempo que for necessário, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Lutarei para garantir que pelo menos 2 pontos do plano não sejam negligenciados. Esta é a dignidade e a liberdade do povo ucraniano, porque tudo o mais se fundamenta nisto. A nossa soberania, a nossa independência, a nossa terra, o nosso povo e o futuro da Ucrânia. Ray, existe alguma incerteza na tua mente de que, se a decisão for deixada ao presidente Putin para optar entre ceder território e perder o apoio dos Estados Unidos, ele optará por manter da melhor maneira possível o território e perder o apoio dos Estados Unidos? Dizes o presidente Zelensky? Zelensky, desculpa, queria dizer Zelensky, lamento, obrigado. Sim, tenho dúvidas na minha mente. Por outras palavras, tudo está em mudança agora. O próprio Zelensky está numa posição muito impotente. Todos os cúmplices foram acusados de roubar milhões de dólares que ele perdeu no campo. E ele é responsável por não permitir que os comandantes do exército retirassem as tropas a tempo. Agora eles estão encurralados, cercados em caldeirões, certo? Ele tem um acordo, então ele tem de... O que eu compreendo disso é, veja, não foi o Zelensky que estava a sabotar o que foi estabelecido no Alasca. E vamos provar isso a seguir. Vamos trabalhar 24/7. Bem, isso tem a ver com o prazo do Dia de Ação de Graças, pelo amor de Deus? Não, ele mostra que não pode sair, não pode perder o seu principal. O quê? O seu principal apoiante ou parceiro? É o seu parceiro. E para isso ele tem um acordo e lida com uma mão muito fraca. E sabe, para Trump dizer, veja, gostaríamos disso até o Dia de Ação de Graças. O quê? Até o Dia de Ação de Graças, acho que só um acordo para se encontrar com os russos e resolver isto a partir de uma posição de fraqueza, mas resolvê-lo de qualquer forma, usando tantos desses 28 pontos quanto parecerem relevantes. Larry, gostaria que desenvolvesse o que o Ray disse, mas gostaria que abordasse, por favor, a questão que lhe coloquei, utilizando a pessoa correta, na sua opinião. Se Zelensky tiver de escolher entre a rendição voluntária de toda a terra que os russos agora controlam, mais ainda, de acordo com os 28 pontos, e perder o seu melhor parceiro, os Estados Unidos, ele escolherá perder o seu melhor parceiro, porque se optar por ceder essa terra, não vai conseguir chegar a casa esta noite? Bem, não, eu não. Eu acho que ele vai manter-se com os Estados Unidos. Siga o dinheiro. O território já está perdido. A Rússia já o tomou. Quero dizer, não há absolutamente nada. Ele não possui o pessoal necessário, nem tem o poderio militar para o recuperar. Sabes, estes 100 milhões de dólares, sabes, corrupção que tem sido mencionada é uma ninharia. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América está atualmente a conduzir uma investigação com base no documento de denúncia apresentado pelo meu parceiro de negócios, que fornece provas concretas, incluindo contas bancárias, entre outros elementos. Eles estão a procurar 48 mil milhões que foram desviados, uma grande parte dos quais para as contas de Zelensky, mas além disso, 48. Bilhão com B. Sim, 1.000 milhões, B-I-L-L-I-O-E-S. E quer saber por que motivo Kaia Kallas está tão interessada em garantir que isto continue a funcionar? Não me diga que ela está a meter-se. A maior parte do dinheiro foi transferida através de instituições bancárias na Estônia. Exato. Não se pode inventar estas situações. Portanto, sabe, os 100 milhões são apenas trocos. Há algo significativamente maior em jogo. E acredito que Zelensky tem consciência de que, se não colaborar com os Estados Unidos, será mais do que apenas um homem morto. Sabe, ele pode manter os nazis à distância de alguma forma, se nada mais ter refúgio no Síria. Mas se ele não ajudar a fazer Trump parecer bem, sabe, ele está acabado. Deveria Mike Huckabee ser destituído do seu cargo como embaixador dos Estados Unidos em Israel?
por ter tido um encontro secreto com um dos mais notórios ladrões de segredos de Estado americanos da era contemporânea, Jonathan Pollard? Ray McGovern. Bem, sabe, detesto usar linguagem profana, por isso não o farei. Mas, meu Deus, a que ponto chegamos quando provavelmente o pior roubo de segredos do Céu Neuá, até ao nível de código secreto, foi feito por Jonathan Pollard? Cumpriu a sua pena, agora é recebido como um herói em Israel. E para o embaixador dos Estados Unidos se encontrar com este espião notório, quero dizer, olá, talvez tenha sido para ouvir a sua confissão ou algo do gênero, mas de outra forma, simplesmente não consigo entender. Acho que o Huckabee devia ser repreendido por isto. Quão profundamente baixo é isto, Larry? Bem, é realmente o fundo do poço. Sabe, antes de entrares no ar, tinhas uma bela fotografia do Ray a afirmar que os ilegais são seres humanos. Bem, acho que poderíamos fazer uma exceção no caso de Huckabee. Está bem. Este consórcio. Bem, o que isso mostra é que o Mike Huckabee deveria ser leal antes de mais nada, né, aos Estados Unidos. E o que ele demonstrou é que a sua lealdade é, em primeiro lugar, ao Estado sionista de Israel e que os Estados Unidos vêm em segundo lugar. Isso, veja, esse é o problema que está de afetar a coligação MAGA de Trump neste momento. Divisão, não está dividida ao meio. Acho que está dividido de forma que uns 60%, 70% estão zangados com Trump por este disparate de pôr Israel em primeiro lugar. E ter Jonathan Pollard nesta posição é só mais um exemplo. Ligou? Não apenas a sua informação foi transmitida para Israel, mas na época também foi, pelo que entendo, partilhada com outros governos. Impressionante. Ele provocou danos reais à segurança nacional dos Estados Unidos. E aqui está o Mike Huckabee a associar-se com ele. Apenas para nos lembrar, o Mike Huckabee não se importa absolutamente nada com os Estados Unidos. Ele preocupa-se principalmente com os sionistas. Enquanto o mundo está concentrado no plano de 28 pontos e no que poderá ocorrer a seguir na Ucrânia, os Estados Unidos reuniram Ray McGovern, 18 mil tropas, incluindo o exército e os fuzileiros navais, em Porto Rico. O presidente está a planear uma invasão por terra? São tropas de infantaria. Uma invasão terrestre do território da Venezuela. Se ele for nomeado como juiz, isso será uma loucura completa. Seria algo semelhante ao Vietnã. Mais um ponto para Trump. Não só isso, mas o pretexto nem sequer é tão bom quanto armas de destruição em massa para invadir outro país. O precedente que Trump estabeleceria colocá-lo-ia não apenas em oposição à Venezuela, mas também em confronto com a Colômbia e outras nações. E a ideia é que Rubio apenas deseja realizar isto e Cuba será a próxima, juntamente com algumas outras nações. Não estou certo se isso realmente ocorrerá. E gostaria de expressar algo positivo, que é que alguns amigos meus, antigos oficiais de inteligência e militares, criaram um vídeo extraordinário afirmando: veja, não é necessário obedecer a ordens ilegais. Isso está presente na Constituição, está estabelecido na legislação. Está no CMJ, Código Uniforme de Justiça Militar. Sim, era exatamente isso que eu estava a tentar recordar. Agora, isso é uma lei, quero dizer, isso é bastante claro. Eles têm enfrentado muita pressão, mas os meus amigos e os veteranos pela paz estão a emitir uma grande declaração e estamos a planear outras ações agora. E eu recomendaria a qualquer pessoa que tenha jurado fidelidade à Constituição dos Estados Unidos, particularmente os veteranos militares, que consultassem o site da Military Law Task Force ou da Veterans for Peace Task Force, porque estas pessoas têm se exposto bastante e precisam de todo o apoio que lhes pudermos dar. Esse é o meu conselho. É assim que me sinto em relação a isso. Não tens de obedecer a uma ordem ilegal? Larry, regressando aos 18 mil Marines, porque, sabes, a Venezuela certamente melhor do que eu e possivelmente melhor do que o Ray e provavelmente melhor do que quase todos os americanos.
O que poderá ocorrer com os 18 mil Marines e soldados, incluindo a infantaria do Exército, caso desembarquem nas praias da Venezuela? Vamos pôr as coisas em perspectiva. A Venezuela é aproximadamente 2 vezes maior em extensão territorial do que o Iraque. E, ao contrário do Iraque, não possui vastas áreas desérticas. Em vez disso, é caracterizada por uma abundância de árvores, florestas densas, cadeias montanhosas, uma quantidade significativa de montanhas, bastante selva e uma vegetação extremamente densa. Então, numa região desértica relativamente plana, posicionamos cerca de 130 mil tropas para efetuar a invasão do Iraque. E como sabe, estávamos a enfrentar um exército que essencialmente tinha sido adquirido e não estava devidamente preparado para se defender, além de não possuir muitas boas posições para emboscadas. E então Trump está a falar sobre entrar na Venezuela com 18 mil. Boa sorte com isso. Como o Ray mencionou, sabe, Venezuela é a palavra em espanhol para Vietnã, correto? Isso é exatamente o que Trump é. Se ele, por acaso, decidir enviar forças terrestres, elas vão acabar por ser completamente destroçadas. Não existem estradas de fácil acesso. E como aprendemos da maneira mais difícil no Iraque, quero dizer, apenas a estrada aberta que conduzia ao aeroporto era considerada uma rota extremamente perigosa porque continuavam a colocar dispositivos explosivos. E ao longo dessa rota não havia, sabe, árvores, selva densa e montanhas imponentes, mas, por Deus, tens isso por toda a extensão do território venezuelano. Portanto, isto é um tipo de completa insanidade. Não creio. Penso que uma das razões pelas quais já estamos há 3 meses neste processo de intensificação e tudo o que vamos fazer é que tudo está planeado para tentar assustar os venezuelanos, tentar pressionar Maduro a demitir-se. Na verdade, estou um pouco otimista, pois acho que o Trump acabará por ter de fazer um acordo, e eles vão fazer um acordo e o Maduro concordará em realizar eleições. Mas se os IPEURA forem imprudentes ao ponto de lançar uma operação militar na Venezuela, vamos pagar. Penso que pagaremos um preço maior do que na invasão do Iraque. Uau! Senhores, vou deixá-los ir. Tem sido uma semana longa, um dia longo, e esta foi uma conversa excelente. Podemos ser os primeiros no ar a ter uma conversa e análise tão significativa dos 28 pontos. Obrigado a ambos. Obrigado pelo vosso esforço duplo, especialmente ao Larry, que trabalhou em horários estranhos e com pouco sono esta semana. Larry tem um ótimo fim de semana pela frente. Temos uma semana curta na próxima semana. Estou ansioso por vos ver na segunda-feira. De alguma forma, em algum lugar, conseguiremos realizar a mesa redonda da comunidade de inteligência até o final da próxima semana, que é o Dia de Ação de Graças. Tudo de bom, senhores. Tenham um ótimo fim de semana. Obrigado, juiz.